irmãos, capítulo 8. Quero apresentar ali a irmã Mayra, a irmã Dirleide, o irmão Júnior e as crianças, né? As crianças, uma está ali e os outros já devem estão ali atrás. Muito bem. O Daniel e o Isaac. Eita, turma poderosa, viu, irmãos? E o Guilherme, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus abençoe. Uma alegria revê-los. Meus irmãos, a carta de Paulo, ela trata sobre diversos assuntos, e aqui no capítulo de número 8, é um assunto de forma coletiva. Os irmãos sabem, eu já falei isso aqui algumas vezes, que o apóstolo Paulo ele está respondendo perguntas, e algumas delas eram perguntas individuais. Mas agora o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre um assunto de forma coletiva. Ele fala sobre a liberdade cristã. No capítulo 8, é tratado sobre os alimentos que eram sacrificados aos ídolos, mas eu posso trazer aqui que o cunho geral do capítulo 8, Paulo trata sobre a liberdade cristã. Então atentai aqui para isso, ó. Até onde vai a sua liberdade cristã? Então essa é uma resposta que o apóstolo Paulo trata aqui no capítulo de número 8. Qual é a pergunta, pastor? A pergunta é essa, ó. Até onde vai a sua liberdade cristã? Nós não falamos, né, que nós somos livres? Falamos, conhecereis a verdade vos libertará. Então, mas até que ponto vai a nossa liberdade cristã? O apóstolo Paulo trata um pouco sobre isso aqui no capítulo 8, e nós vamos entrar aqui nesses versículos para que o Espírito Santo venha nos conduzir. Tudo bem? O que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos a seguinte situação, e eu coloquei aí no slide para ficar ainda melhor a compreensão dos irmãos, é que as carnes elas eram sacrificadas aos ídolos, e eu vou contextualizar para que os irmãos consigam compreender melhor quando nós entrarmos nos versículos. Os irmãos sabem que este povo eles eram um povo que tinham muito costume a adoração para outros deuses. E a forma no Antigo Testamento, inclusive, de sacrificar era através de animais que eram levados, eram mortos, derramado sangue e era queimado aquele animal, era sacrificado aquele animal. E Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e ele foi o sacrifício perfeito, não é isso? Jesus foi o sacrifício perfeito. Depois que Jesus foi o sacrifício perfeito, não havia mais necessidade, não há mais necessidade do ser humano precisar ir lá e pegar um animal e sacrificar o animal, porque Cristo Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João, lá no capítulo 1, ele falou sobre isso. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que acontece? A partir de Cristo não há mais necessidade de um homem sacrificar animais para cobrir pecados, porque o que era feito no Antigo Testamento era isso, era sacrificado animais para cobrir pecados. Jesus veio e ele pagou o pecado de toda a humanidade. Atentai bem, não converse com o irmão do lado para que você, até a minha atenção fique um pouquinho distraída, imagine do irmão do lado, viu? Atentai bem. Então vamos lá. Quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, paga o alto preço, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, a partir deste momento, todos têm livre acesso ao trono da graça de Deus. Não precisa mais eu pegar um animal e levar ao sacerdote e dizer: sacerdote, sacrifique esse animal para mim. Não há mais essa necessidade, porque lá no Antigo Testamento era assim, os irmãos sabem. Pegava os animais, levava para o sacerdote, e o sacerdote é quem ia sacrificar. Pastor, o que é sacrificar? Sacrificar é o ato de adorar. Então é exatamente isso que eu estou falando para você. Até para adorar a Deus, o povo precisava do sacerdote. Até para adorar, o povo precisava do sacerdote. Só que agora Cristo vem, e a Bíblia diz, vou repetir, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E essa expressão significa que não há mais a necessidade. Deixa eu voltar aqui para explicar sobre esse véu. O véu é o que separava o lugar santo
do lugar santo dos santos, ok? O véu separava o lugar santo do santo dos santos. Então, no local santo, que é no local comum, as pessoas poderiam entrar. Mas no local santo dos santos, somente o sacerdote poderia ir levar lá o sacrifício de adoração. Então o véu se rasgou de alto a baixo. E isso significa dizer que Deus falando assim para o povo: olha, todos agora têm acesso ao santo dos santos. Não precisa mais do sacerdote para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Você pode, na tua casa, no teu quarto, fechar a porta. Jesus falou assim, né? E lá no teu quarto, em secreto, você falar ao Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará, ó glória. Pastor, e a oração que nós realizamos aqui na igreja, a oração coletiva, ótimo. A oração coletiva é extremamente boa, é importante, porém, ela não impede e ela não substitui a oração que você deve fazer no teu quarto em secreto. Os irmãos entenderam, amém? A oração que eu faço aqui na igreja, numa vigília, em que inclusive eu quero marcar uma vigília, viu senhores, para toda a igreja. A oração que a gente faz aqui na igreja numa vigília, na consagração, na oração, no culto de quinta-feira, no ciclo de oração, melhor, no culto de quarta, não impede a minha oração que eu faço lá no meu quarto, com Deus, falando com Ele em secreto. Ah, pastor, já leu a Bíblia na igreja. Amém, coisa boa. Mas lê também lá na sua casa. E quando? Todo dia. Em nome de Jesus. Nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos esse acesso. E nós precisamos aproveitar este acesso que Deus nos deu. Nós somos abençoados por isso. Porque Deus nos deu acesso ao trono da graça. E aí, meus amados, o povo tinha o costume de levar sacrifício. E continuaram com este costume. O que eles faziam? Eles levavam os animais para serem sacrificados. Eu estou falando agora dos que não eram cristãos. Aqui já na igreja em Corinto, ou o povo na cidade de Corinto. Eles levavam os animais para o sacerdote sacrificar. O sacerdote sacrificava os animais, só que tinha muitos animais. Era muita gente que levava os seus animais. Então tinha o quê? Muita carne. Carne que era sacrificada para os animais. E acontecia, meus irmãos, essas três situações aí, ó. Que situações, pastor? Primeiro, é que eles queimavam a carne, assavam a carne e comiam um pouco da carne lá mesmo no templo. Quando eu estou falando aqui templo, irmãos, eu estou falando do templo pagão, tá? Não era o templo de adoração ao Senhor, era o templo pagão. Essa carne aqui era sacrificada para ídolos. Então o povo, eles começavam a comer a carne lá. Eles levavam para sacrificar, assavam e comiam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles levavam a carne do animal para comer. Levavam a carne do animal para comer em casa, era muita carne. Tinha um outro ponto que eu não coloquei aí, que era o sacerdote. Ficava também com uma boa parte da carne. E o quarto ponto, que está lá no final, a carne era levada para ser vendida no açougue. É aqui que está o problema. A carne vendida no açougue. Por quê, pastor? Porque a carne que era vendida lá no açougue, quem é que ia comprar? Ia comprar o que não era cristão, que para ele, ó, tanto faz como tanto fez, mas ia comprar também o cristão. E aí, ó, agora que começa o problema. O cristão ia comprar no açougue uma carne que havia sido sacrificada para os ídolos. Aí eu até falei rapidamente semana passada, e vou repetir. Irmãos, trazendo em miúdos, imagina só aquela galinha preta que é colocada lá na encruzilhada. Viu? Traduzindo em miúdos aqui é isso. Aquela galinha preta que é colocada lá na encruzilhada. E aí, a pergunta que os irmãos de Corinto, agora é os irmãos de Corinto, fizeram para Paulo: Paulo, nós podemos comer ou não podemos comer esta carne? Era essa a pergunta. E aí o apóstolo Paulo precisa responder várias perguntas, dentre elas, essa daqui. Porque a questão é que não dava para saber, na verdade, irmão Ziel, qual era a carne que havia sido sacrificada aos ídolos e qual que não seria.
Não dava para saber, estava tudo misturado lá. E aí os irmãos tinham dificuldade. E aí a gente come carne ou não come? Nós iremos se alimentar desta carne ou vamos se isentar desta carne? Para piorar a situação, nós tínhamos lá, o que eu coloquei aqui, chama de 2 grupos, que a Bíblia chama de crente forte e crente fraco. O crente forte não é aquele que é mais musculoso, e o crente fraco não é aquele que é mais raquítico, não, Senhor, tá certo? O crente forte, o crente fraco, Paulo difere com o crente que tinha mais maturidade e o crente que não tinha tanta maturidade. Pastor, ainda hoje tem isso? Tem, irmãos. Ainda hoje existem os crentes fortes e os crentes fracos. Ou seja, ainda hoje tem os crentes que têm mais maturidade, que conseguem administrar melhor as coisas, que sabem separar as coisas espirituais das coisas racionais. Tem gente assim. E tem crente que ele não tem estrutura nenhuma. Qualquer coisinha se escandaliza. Qualquer coisinha a fé já fica assim, ó, meio cambaleando, meio abalado. E a verdade que a Bíblia Sagrada nos ensina é que nós precisamos ter estrutura. Estrutura emocional, estrutura espiritual. Nós precisamos disso. Porque senão, irmãos, qualquer vento que soprar, o crente já começa a balançar, né? E se não for aquele crente palmeira, como canta o hino, né? Não tem um hino que fala sobre isso? Se não for o crente palmeira, conforme também tem no Salmo, ele vai fazer o quê? Ele vai balançar e na balançada vai acabar caindo. E a palmeira como é que faz, pastor? A palmeira, como ela tem uma raiz profunda, ela até balança. O vento bate, ela, depois ela vem e volta para o mesmo lugar. Oh, glória! Por quê, pastor? Porque tem raiz. Então, nós precisamos ter raiz. Raiz é o quê, pastor? Nós temos que ter base. E base aqui, irmão, está aqui, ó, na palavra de Deus. O crente que se alimenta da palavra é o crente que ele tem base, que ele tem raiz. Não é qualquer coisinha que vão falar para ele que ele vai acreditar, não. Não é qualquer besteira que ele vê nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube, que ele vai engolir, não. Ele é o quê? Seletivo. Ele sabe o que vem de Deus e o que não vem. Ele tem, ó, o conhecimento da palavra, e além do conhecimento da palavra, ele tem o Espírito Santo de Deus, que habita dentro dele, que faz ele discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Para isso é que nós temos o culto de ensino, para isso que nós temos a escola bíblica dominical. Por quê, pastor? Porque é aqui que você tem base. Irmãos, eu agradeço a Deus pelas tias da escola bíblica dominical. Por quê? Porque se você pergunta para os filhos, eles têm boa base bíblica, às vezes mais do que pai e mãe. E pastor, Às vezes tem filho que tem mais base bíblica do que pai e mãe novo convertido. Você passa aí uma criança dessa aí, porque tem pai que fala assim, vai menino, para EBD. Vai, não é vamos, não é? É assim que tem pai que faz isso. Vai menino, para EBD, quer se ver livre do menino de manhã, aí manda para EBD para poder ficar em casa fazendo almoço. Então venha com seus filhos para EBD para você aprender da palavra do Senhor. Graças a Deus nós temos um EBD muito bem participativa. Graças a Deus por isso. E isso faz uma igreja que tem raiz, que tem base. Esse tipo de estudo aqui, irmãos, esse tipo de estudo que a gente está trazendo nas quartas-feiras, se os irmãos não gostassem de Bíblia, sabe o que aconteceria? A igreja estaria vazia. Sabe por que a igreja está assim? Isso aqui é sinal que a igreja gosta de palavra, gosta de ensino. Isso é bom, viu? Isso é bom, isso é louvável. Então vamos lá. Paulo tinha essas situações com os grupos. Os irmãos já entenderam que o grupo dos crentes fracos e crentes fortes não era força física, mas era maturidade. E aí eu dividi aqui da seguinte forma: crentes fracos eram os crentes que não comiam carne. Pastor, então eles eram fracos porque não comiam carne? Não, senhor. Eles eram fracos porque não tinham maturidade.
certo? Só que eles não comiam a carne. E aí eles falavam isso aí, ó. Eles se lembravam de quando eles comiam, quando eles não eram cristãos. Eles se lembravam disso. Quando eles não eram cristãos, eles comiam a carne lá no templo pagão. Aí eles ficavam lembrando disso. Ora, quando a gente não era crente, a gente comia essa carne, não vou comer mais não. Porque isso aí era para adoração a outros deuses. Não era para adorar o Deus verdadeiro. Então não vamos comer não. O que mais? Eles tinham medo de ser possuídos por demônios. Por quê, pastor? Ora, se eram carnes sacrificadas a ídolos, meu filho, pode entrar, não fica aí não. Pode entrar, viu? Mateusão chegou do colégio e ficou ali fora. Então, eles tinham medo de ser possuídos por demônios. E aí, com isso, eles julgavam aqueles que comiam carne. Eles não comiam, tinham os motivos deles, e eles julgavam a quem comia. Então assim, ó, nós nem comemos, mas vocês que comem aí, vocês estão tudo errado. O outro grupo era o grupo dos crentes fortes, e esses comiam carne. E eu coloquei aí, ó, eles sabiam que havia apenas um Deus verdadeiro, e lá embaixo tem a problemática, eles desprezavam os crentes fracos. É mais ou menos assim, ó, a minha teologia está certa, só que a forma de agir era errada. Era isso que eles faziam. A minha teologia está certa. Não, eu vou comer a carne, porque só tem um Deus verdadeiro. Não tem negócio de outros deuses, só tem um Deus. Então nós vamos comer. Só que eles desprezavam os cristãos que não comiam. Então percebam que um dos grandes problemas da igreja em Corinto era essa divisão. Era essa problemática onde um pensava de um jeito, outro pensava de outro jeito, e eles não entravam em acordo. Era constante divergência. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar do versículo 1 até o versículo 12, ele vai tratar sobre esses crentes. Eu dividi aqui em 4 princípios ou 4 verdades diferentes, e no final, no versículo 13, a gente faz uma conclusão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro princípio, a primeira verdade, está aí, ó. Conhecimento sem amor ensoberbece, mas o amor com conhecimento edifica. Está lá do versículo 1 ao versículo 3, está na tela, está na sua Bíblia, e nós vamos acompanhar. Então, primeira verdade, conhecimento sem amor ensoberbece, mas o amor com conhecimento edifica. Versículo 1 diz assim, ó, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo está dizendo assim, ó, nós sabemos que existe um Deus só, nós temos o conhecimento, e o conhecimento, e ele está aqui criticando, ele está concordando com os crentes que comem carne, mas criticando a atitude deles em relação aos que não comem. Quando ele fala, o saber, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Ou seja, de que adianta vocês terem o conhecimento de poder comer carne e comer, mas vocês não praticaram o amor em relação àqueles que não comem? Então perceba, Paulo está dizendo assim, ó, vocês até estão fazendo certo, mas a forma que vocês estão agindo com os que não comem, isso não traz edificação. E às vezes, irmãos, acontece muito isso ainda hoje, nos nossos dias. Você vê muito mesmo, debates nas redes sociais de quem quer ser o melhor teólogo. Um coloca uma coisa, outro coloca outra, outro coloca outra, outro coloca... E eu fico pensando, meu Deus do céu, por que esse povo não vai lá para o meio da rua falar de Jesus? Em vez de ficar perdendo tempo, brigando na rede social para saber quem é mais inteligente. Irmãos, eu acho a maior bobagem do mundo aqueles debates teológicos, onde está lá um querendo ser mais sabido do que o outro, e os irmãos sabem, né, que debate é isso. Debate é que para você ganhar, geralmente tem que falar mais alto. Não é assim? A regra da oratória é mais ou menos isso. Quem é que ganhou o debate? É quem falou com a tonalidade de voz mais forte. Eu não sei se os irmãos lembram, na verdade os irmãos lembram sim, da Rádio 92. Eu sempre ia para os debates.
E aí, quando o cidadão queria alterar a voz comigo, né? No debate, estava lá eu, o outro debatedor e o apresentador. Aí eu perguntava para ele, o senhor quer ganhar na voz ou na argumentação? Aí o cabo se desarmava todinho, né? Mas a verdade é que nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser pregada. Pregada para aqueles que não conhecem a verdade. Em vez de ficar com essa discussão. E era isso que o povo estava lá, com a discussão. Quem está certo, quem está errado. E aí havia esse desprezo por parte de um e por parte de outro. Vocês comem. Não, vocês não comem. Então havia aquele desprezo por parte de um e por parte de outro. Quando a Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos, na verdade, amar um ao outro. E aí está escrito, Paulo escrevendo, o conhecimento, outra versão diz, a ciência, a versão que o nosso irmão presbítero Marcleo leu, diz lá, a ciência incha, não é assim? A ciência incha, mas o amor edifica. Então, de que adianta ter o conhecimento, mas você não ter a prática do amor com o próximo, com o irmão, com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus? E o apóstolo Paulo traz essa primeira verdade. A segunda verdade que o apóstolo Paulo traz, ele fala sobre a existência de um único Deus verdadeiro, do versículo 4 ao versículo 6. Está aí, diz assim, ó, no tocante, eu vou ler o versículo 4 ao 6 dessa vez, tá? No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Verso 6, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então o apóstolo Paulo está sim, trabalhando aqui na linha de dizendo que aquele que come carne, ele não está errado. Eu vou enfatizar, qual o problema? Era aqueles que debochavam dos que comiam ou do que não comia. Era aqueles que desprezavam quem comiam ou que não comiam. E a gente traz hoje para nós aqui, irmãos, a gente traz para nós aqui hoje, que às vezes você faz algo que você acha que é certo. E se você acha que é certo, amém. Se você tem a aprovação de Deus para fazer aquilo, amém. Agora, não vá debochar, desprezar, menosprezar o irmão que não faz. Se você é assim, glória a Deus. Se você faz coisa boa, se Deus te direcionou para fazer desta forma, amém, glória a Deus por isso. Mas existe um outro irmão que Deus não direcionou ele. E aqui eu quero resumir esses dois primeiros pontos, essas duas primeiras verdades, afirmando o que Paulo está tratando com aquele povo. Ele está dizendo assim, olha, vocês até estão certos, porque de fato existe só um Deus. Só existe um Deus. O problema de vocês é que vocês estão menosprezando os demais. E aqui que está o problema. Nós precisamos viver em comunhão, em amor, em unidade, em harmonia. Deus quer isso para nós. É isso que o Senhor quer para a igreja do Senhor dos últimos dias. Se o irmão faz ou não faz, meu querido, cada um dará conta de si. Não é você quem vai resolver o problema da vida do irmão, da irmã. Se você puder, ore por ele, ore por ela. Apresente a Deus. Mas ficar lá falando, tu viu? Tu viu o Amorim comendo aquela carne lá? Rapaz, senhor. Você viu? Rapaz, ali não é crente não. Diz que é crente, mas você vê uma situação dessa. Aí o outro grupo. Você viu? O Ednei não come não. Rapaz, é fraco demais, viu? Está vendo como é que é, irmãos? Está vendo como é que é? Então, nós não somos o dono da razão.
Nós temos uma verdade absoluta que está aqui contida na palavra, a carta magna de Deus que Ele deixou para a igreja. Nós não somos dono da razão. Então, em nome de Jesus, para de querer consertar o irmão, consertar a irmã. E olha para a Bíblia diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É cada um que vai examinar-se a si mesmo. As pessoas têm uma facilidade muito grande de examinar o outro, de ver como é que está o outro. Meu Deus do céu, olha para a Bíblia. Quem pode dizer amém? Olha para a Bíblia. Certo? Avançando um pouco mais, a terceira verdade. A comida não nos torna mais agradáveis a Deus, nem de um jeito e nem de outro. Então, primeiro, Paulo diz que não há problema em comer a carne. O problema é a forma que está tratando o outro. Só que agora Paulo vai começar a avançar um pouco mais, tá certo? E ele diz: a comida não nos torna mais agradáveis a Deus, nem de um jeito nem de outro. E aí do versículo 7 ao versículo 8 diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos. Ou seja, nem todo mundo tem esse entendimento, tem esse conhecimento. Porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O que se contamina? A consciência. Versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Paulo está dizendo assim, ó: comer ou não comer não vai te aproximar mais de Deus. Estou falando da carne. Comer a carne ou não comer não vai te aproximar ou te distanciar de Deus. Não é isso que vai te aproximar ou te distanciar de Deus. O foco principal não é isso. E aí, como eu vos falei, o grande interesse de Paulo tratar é sobre a nossa liberdade, que vai vir aqui a partir do versículo 9. E é o versículo 9, 10, 11 e 12. A liberdade cristã deve ser regida pelo amor. Irmão, o tamanho da letra tá bom, tá? Tá, né? A liberdade cristã deve ser regida pelo amor. E aqui onde está o ponto principal deste capítulo 8. Primeiro Paulo falou, ó, pode comer. Só tem um Deus só. Comer ou não comer não vai mudar em nada. Só que o grande detalhe está aqui, sobre essa liberdade que nós temos. Então vamos lá com calma. Versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Eita! O que Paulo está dizendo? Ó, vocês aí que comem, cuidado, para que a vossa liberdade não seja tropeço para quem não come. Não seja tropeço para os fracos. Por exemplo, eu vou lá passando na frente da casa do irmão Amorim, e ele é crente. Aí eu passo lá, ou melhor, eu vou passando e vejo o irmão Amorim lá no açougue do irmão Heraldo, e lá vende carne que foi sacrificada para o ídolo. Aí o irmão Amorim está lá comprando a carne. E eu sou aquele crente fraco que não tem muita maturidade. Aí eu vou passar e o irmão Amorim lá fazendo a negociação, comprando, ajeitando tudo. Aquela picanhazinha caprichada, aquela fraldinha no jeito para poder fazer o churrasco. Eita Jesus! Aí o que acontece? Aí eu sou um crente fraco, eu vou passando, aí vejo aquele movimento. Aí eu digo, vixe rapaz, o irmão Amorim está comprando, está sendo... E eu começo a me escandalizar com aquilo. Eu começo a murmurar com aquilo, eu começo a... Então Paulo está dizendo aqui, ó, cuidado para que a sua liberdade não vai atrapalhar o crente fraco. Os irmãos estão entendendo isso aqui, sim ou não? Então é algo que você tem que começar a pensar aqui um pouco. Não quer dizer, pastor, que a minha liberdade ela é limitada? Irmão, se você olhar para esse texto aqui, você vai perceber que sim. Se você come carne e escandaliza o irmão, faz o quê? Para de comer carne.
para não escandalizar o irmão que não tem estrutura em perceber isso, em administrar isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É sobre isso que ele está tratando aqui. Por quê, pastor? Porque tem gente que não tem estrutura. E isso aqui, irmãos, vai se aplicar a várias coisas diferentes na vida do cristão. Se você vai fazer algo que não é pecado, não, mas vai escandalizar o irmão, não faça. Porque ele não tem estrutura para ver isso, para perceber isso, para administrar isso. Irmãos, nós vivemos em comunidade. E aqui o que nós fazemos vai repercutir, vai refletir. Então o bom mesmo é fazer coisas que você vai fazer com vigilância, com prudência. Ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Você é um servo de Deus. E quem é servo não é senhor de si próprio. Ele faz aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordena. Então o versículo 9, ele é muito claro, quando ele fala sobre o cuidado para que a tua liberdade não faça com que os outros venham tropeçar, com que os fracos venham tropeçar. Ok? Aí ele diz mais, porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber, de conhecimento, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas aos ídolos? E aí, uma coisa é você ter na tua cabecinha aqui, ó, o entendimento que não tem problema. Mas outra coisa é o outro irmão dizer assim, é errado. Só que porque ele está vendo você comer, ele vai comer também. Aí, na cabeça dele, ó, eu estou fazendo aqui um negócio que é errado. Mas eu estou fazendo por causa que eu vi o irmão Edneu fazer. Você está entendendo? Eu estou fazendo algo que é errado, mas eu estou fazendo porque eu vi o irmão Ednei fazer. Então, ele está fazendo algo que nem é errado, mas na mente dele está sendo errado. A consciência dele está sendo... Oh, coisa terrível é o crente quando tem a consciência pesada diante de Deus. É ou não é verdade? Oh, coisa terrível. Você sente medo de Deus. Você sente vergonha de Deus. Bom mesmo é quando você está com a consciência tranquila, limpa, oh glória. Você consegue andar de cabeça erguida diante dos céus, falar com Deus em espírito e em verdade, adorar, dizer glória a Deus na igreja com alegria, dizer aleluia, glória a Deus, porque você sabe que tem um Deus poderoso que está lá recebendo, irmãos. Isso é que é bom. Mas você ficar se escondendo de Deus, ou tentando se esconder de Deus, é triste, triste. E aqui, versículo 11, por causa do teu saber, por causa do teu conhecimento, perece o irmão que é fraco, pelo qual Cristo morreu. Eita, Cristo morreu só pelos fortes? Não. Cristo morreu só por aqueles que têm maturidade? Não. Cristo morreu também por aquele que tem dificuldade, irmãos, que tem limitações. E nós somos um grupo que servimos a Deus juntos. E o verdadeiro grupo, o bom exército, é aquele que se um cair, vai deixar lá prostrado? Não, vai lá e bora, vem comigo. Vou te ajudar. Você não vai ficar prostrado. Vou orar com você, vou consagrar com você, vou buscar a Deus com você. É isso que Deus quer que façamos. E não que, meu amigo, eu vou comer essa carne aqui mesmo. Se ele não tem estrutura, é problema... Oh, meu Deus. Qual é o nome disso aí, irmãos? Se ele não tem estrutura, é problema dele. Eu vou fazer e ponto final. Nós temos que pensar no próximo, irmãos. Nós temos que pensar nos outros. Nós precisamos pensar, sim, no nosso irmão, no nosso vizinho, no nosso amigo, nossos familiares. Pensar em formas, inclusive, de aproximá-los de Cristo. Essa é uma missão que Deus deixou para nós. Verso 12. Deste modo, pecando contra os irmãos. E essa expressão que Paulo usa é muito forte. Golpeando-lhes a consciência fraca. Já pensou? Então, quando você está fazendo algo que escandaliza o irmão, quando você está fazendo algo que desestrutura o irmão que é fraco, que não tem maturidade,
você está golpeando a consciência dele. E Paulo, com tudo isso, está nos mostrando sobre a nossa liberdade cristã. Que nós possamos amar, não só com palavras, mas com as atitudes, com a nossa vida. Em nome de Jesus de Nazaré, que nós possamos amar com o nosso modo, com o nosso procedimento cristão, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele encerra com o versículo 13, trazendo aí a seguinte expressão: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Meu Deus do céu! E pastor, se você está comendo a carne e está escandalizando o seu irmão, vai deixar de comer. Por quê? Por amor a ele. E essa expressão aqui é dentro desse contexto aqui. Qual contexto? É que existia carnes sacrificadas aos ídolos. Eu vou só lembrá-los, irmãos, da importância do cristão. O cristão fraco ou o cristão forte. Vai comer, você não sabe onde é que aquela carne foi preparada. Você não sabe onde é que aquele frango foi preparado. Você não sabe o que aconteceu com aquele feijão, com aquele arroz. Vai comer, coloca diante de Deus em oração. Ora, abençoa. Meu filho, não coma sem orar, agradecer e abençoar. Vai comer, ora, abençoa, agradece. Viu? Porque você não sabe como é que foi preparado. Você não sabe de onde foi que veio. Você não sabe por onde foi que passou. E às vezes, através de uma oração, Deus pode estar te livrando de uma comida que vai te fazer passar mal, que vai dar problema na barriga, que vai dar problema no intestino, ou outros problemas piores mais aí. Então, você é cristão, apresente a Deus, irmãos, não perca o costume de orar antes de você comer. Não perca esse costume. Isso é gratidão a Deus. Quem te ajudou a colocar aquela comida na mesa foi quem, irmãos? Quem foi? Deus. Ah, pastor, foi meu pai que trabalhou e botou... E se teu Deus não tivesse dado saúde para o teu pai? Como é que ele ia trabalhar? Não tivesse feito com que a porta viesse, abrir para ele entrar naquele concurso, para ele entrar naquele emprego, para ele ser contratado, para ele ser carteira assinada, para aquele contrato ser fechado. Tudo é Deus, irmãos. Então nós temos que entender, se está ali na minha mesa é porque Deus me abençoou, Deus me deu. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Faz as compras do mês, sabe o que você faz? Estende a mão, Senhor, obrigado por este alimento que o Senhor me concedeu. Deus abençoe, multiplica, Jesus, multiplica, porque a prova é grande, né, irmão? Chega no final do mês, não é assim? Então ore ao Senhor, agradeça a Deus. É Deus quem te dá, é Deus quem te abençoa. Tem crente que vai comer, que vai... Não ora mais, irmãos. Ah, pastor, é porque eu fui lá no restaurante chique, aí lá, né, sabe como é que é. Se eu for orar lá, os outros vão ficar olhando assim para mim. Meu filho, essa aqui também é a intenção. É os outros olhar para você. Rapaz, aquele pessoal ali é diferente, está vendo? Aquele pessoal ali está lá orando, não tem negócio de estar no meio do povo. Você é cristão, onde você colocar a planta dos teus pés. Está no restaurante, está na pizzaria, onde quer que você for. Foi Deus quem te deu o recurso, condição, estrutura para estar ali. Então vai lá, obrigado, Jesus querido, pela tua bênção. E assim continua multiplicando em nome de Jesus. Testifica do teu Deus, onde colocar a planta dos teus pés. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém? Glória a Deus. Então, que pode comer a carne? Pode. Mas nem tudo que eu posso, eu devo fazer. Por conta de quê? Chuvinha ou glória? Nem tudo que eu posso, eu devo fazer. Por quê? Por amor ao próximo. E o versículo 13 explica isso aí muito bem. Por amor ao próximo. Por amor ao nosso amado irmão. Então a nossa liberdade, ela é limitada em Cristo, por amor ao próximo, em nome de Jesus. Meus irmãos, tem lanche aí hoje? Tem? Tem? O que é o lanche? Misto quente com refrigerante, né?
Pois pronto. Está dando uma serenadazinha aí, né? Mas nós já encerramos aqui a mensagem e já vamos concluir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.